Jonas 1, versículo 1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Até aqui por enquanto. Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesta noite para nos alcançar. Que este lugar seja tomado agora da tua presença. Que o teu poder, o poder da tua palavra, venha sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Pode sentar. Um texto bastante conhecido, amém? O texto nos fala do chamado de Jonas, um chamado muito especial. Deus chama Jonas, e esta história, ela nos ensina muito. Nós temos muito que aprender com esse profeta, com esse livro que foi inspirado pelo Senhor. Então, o chamado de Jonas é o meu chamado, e é o seu chamado.
é o chamado de todos nós nesses dias. Você pode dar um glória a Deus? Jonas, filho de Amitai, seu nome significa pombo. Jonas foi o único profeta mandado para pregar para os gentios. E Jonas antecedeu o profeta Amós. Seu caráter é apresentado como obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente. Não tem ninguém aqui desse jeito não, né, irmãos? Seu caráter representa tudo isso. Também Jonas é chamado de o profeta fujão. Jonas também é chamado de o profeta dorminhoco. Então tem muitas coisas que nós vamos aprender com este profeta nesta noite. Jonas profetizou bênçãos no reinado de Jeroboão II. Jonas antecedeu o profeta Amós. E tudo começa no versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade Nínive. Então Deus se manifesta. Deus olha para esta cidade, Nínive, uma cidade onde a malícia desta cidade subiu até o Senhor. E logo Deus, na sua imensa misericórdia, Deus então elabora um grande plano. E no plano de Deus estava Jonas. E então ele chama Jonas e diz: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega-lhe. Prega o arrependimento, porque a malícia desse povo subiu até mim. Mas ao mesmo tempo, como eu vejo a bondade de Deus em todos os tempos. Não apenas nesse tempo, mas eu vejo a bondade de Deus em todos os tempos. Porque da maneira em que Deus percebe a maldade desse povo, era um povo cruel, era um povo malicioso, era um povo idólatra, da maneira que esta situação chega a Deus. Deus elabora um plano, e nesse plano de Deus estava a sua bondade, porque esta cidade poderia se tornar uma Sodoma e Gomorra, uma segunda Sodoma e Gomorra. E se olharmos o último versículo do livro de Jonas, nós veremos o tão grande é o nosso Deus em misericórdia. Ele falando com Jonas, ele disse: não haveria eu de ter compaixão desta cidade onde há 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Então, da mesma forma que Deus levanta Jonas para pregar o arrependimento, e a mensagem de Jonas era: se vocês não mudarem, esta cidade será subvertida. A misericórdia de Deus nós podemos contemplar em todos os tempos e em todas as situações. Concorda comigo? Então Deus chama Jonas, e o chamado de Jonas é específico, é emergente, é intransferível. Assim como Jonas tem um chamado, eu e você, nós temos um chamado também. Um chamado
específico, pregar em Nínive. Deus tem falado comigo sobre o meu chamado. Deus tem me revelado, e isso é muito bom. E eu creio que ao final desta mensagem você terá uma revelação clara do chamado de Deus para a sua vida. Então nós temos um chamado. Eu e você, nós temos um chamado. E eu orando hoje pela manhã, Deus operando maravilhas, e eu disse: Senhor, é um grande privilégio termos um chamado da parte do Senhor nas nossas vidas. Orando nesta tarde, eu disse: Senhor, eu me alegro por servir ao Senhor. Eu me alegro por ser um escolhido do Senhor para marcar esta geração. Um chamado específico. E se nós olharmos na Bíblia, nós veremos muitos homens que tiveram um chamado específico. Olhamos para Noé, arca. Olhamos para Moisés, libertador, tirar o povo do Egito. Se olharmos para Josué, levar o povo a entrar na terra prometida. E tantos outros. Se olharmos para Paulo, tudo funila e ele termina a sua vida pregando em Roma. Filipe, pregar no deserto para um eunuco, que se tornaria um grande evangelista na sua terra, e que salvaria multidões de vidas para o Senhor Jesus. Sempre gosto de ouvir o apóstolo quando ele diz que em um dos seus eventos evangelísticos, eles estavam em Umas e eles dividiram os casais, muito parecido com o que nós iremos fazer este mês. Quantos pode dar um glória a Deus? E então aqueles irmãos saíram por aquela cidade de Anicuns, e eles começaram ali a pregar a palavra. E de repente um casal deparou de frente de um sobrado, e eles disseram um para o outro: nós não vamos entrar aqui. Não, pode ser que esta família não venha nos receber. E eles conversaram entre si, e de repente eles continuaram a caminhada, mas lá na frente o Espírito Santo os incomodou a voltar e ir até aquela família. E eles bateram. E de repente saiu aquele casal. E eles então começam a falar de Jesus para aquele casal. E quando eles terminam de falar de Jesus para aquele casal virou para eles e disse assim: vocês foi a resposta de Deus para as nossas vidas. Era tudo que nós estávamos esperando. Deus tem um chamado para a minha vida e para a tua vida. Específico, emergente, é urgente. Deus olha para aquela cidade e Ele vê uma certa urgência, porque senão a sua ira iria acabar com aquela cidade. É emergente, é para agora, é para hoje. Eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos também nos despertar. É para hoje, não é para amanhã, é para hoje. A mensagem de Jesus deve ser pregada hoje. É intransferível, não tem como transferir. Jonas até que tentou, mas Deus não desiste de você, assim como Ele não desistiu do profeta Jonas. O chamado de Deus na minha vida e na sua vida é para mim e é para você. Não tem como você transferir o chamado que Deus tem para a sua vida, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai. O chamado que Deus tem para você é para você, e Ele não vai desistir de você.
Deus não vai desistir de você, em nome de Jesus. Então Ele não chama pessoas capacitadas, Ele chama pessoas que obedecem o seu chamado e diz: eis-me aqui, e o capacita. É Deus que te capacita. Você pode dar um glória a Deus? Então esse texto nos ensina muito. Esse texto é muito rico. Então Deus tem um chamado para mim, para você, semelhante ao chamado de Jonas. Deus tem um chamado para a tua vida, para a minha vida. E diante de nós está Nínive, e diante de nós também está Tarsis. Diante de você, diante de mim, tem duas portas abertas. E eu e você temos que tomar a decisão em que porta nós iremos entrar. Jonas tomou a sua decisão, e eu vou falar do que esta decisão trouxe para a vida de Jonas. Nínive, lugar do centro da vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tarsis, lugar onde a palavra de Deus não está. Lugar onde muitas vezes nós tomamos a decisão de ir para alimentar as nossas vaidades. Então Deus nos chama para pregar em Nínive nesses dias. E esta Nínive pode ser a tua casa, pode ser os seus vizinhos, pode ser o teu trabalho. Nínive, as Nínives dos dias de hoje, pode ser a tua família, pode ser na tua célula. E Deus nos chama para irmos para Nínive. Então diga comigo, nós iremos para as Nínives desses dias. Com a tua mão levantada, a mão direita, digo: eu me alisto neste exército, e no nome de Jesus, eu vou fazer a diferença. Eu serei o jumentinho, mas sobre mim há um nome que está sobre todos os nomes: Jesus Cristo de Nazaré, que pode todas as coisas. Aleluia, aleluia. Oh! Você se alistou? Quantos se alistou? Mas, como muitos, Jonas tomou uma decisão errada. E eu vejo aqui as atitudes de Jonas, a sua desobediência. Versículo 3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Profeta fujão. Jonas fugiu. Quantos nesses dias não tem fugido da presença do Senhor? Quantos nesses dias não tem fugido do seu chamado? E é interessante, quando fugimos do propósito de Deus nas nossas vidas, nós nos distanciamos do Senhor. Então Jonas foge da presença do Senhor, desce para Jope, para Tarsis, lugar onde a palavra de Deus não está. Entra no navio, e veja o versículo 4 agora. Olha só. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia
profundamente. Conhece alguém assim? Conhece alguém semelhante a esse profeta? É incrível, irmãos. Quando nós saímos do propósito de Deus, é interessante como algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Coisas estas permitidas por Deus. Veja versículo 4: mas o Senhor, diga comigo, mas o Senhor. Deus permitiu vir um forte vento, uma grande tempestade sobre aquele lugar. Quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, nós nos tornamos empecilho para as pessoas que estão à nossa volta, normalmente. Quando nós estamos fora dos propósitos de Deus, nós muitas vezes nos tornamos pedra de tropeço onde nós vamos. E tem tantas pessoas fora do propósito de Deus, e tem tantas pessoas que têm vivido uma vida semelhante à de Jonas. Você conhece alguém que está na barriga do peixe? Ou tem alguém aqui na barriga de um grande peixe? Respostas variadas e pessoais. Você vai responder na sua célula. Deus permitiu circunstâncias ao máximo na vida de Jonas. Jonas chegou ao seu fim. Jonas chegou ao fim das suas forças, a força do seu braço. Jonas lutou contra o Senhor. Ele não queria pregar em Nínive, porque esta cidade, esses moradores desta cidade haviam feito grande mal contra o povo de Deus, havia maltratado o seu povo. Por isso Jonas se recusa a pregar em Nínive, essa cidade mau, cruel. Nínive tinha uma muralha de aproximadamente 30 metros de altura, numa extensão de aproximadamente 125 mil metros. E diz a história que os moradores desta cidade tinham ladrões cruéis. Esse povo era muito cruel. E diz a história que quando eles venciam os seus inimigos, eles traziam os inimigos e decapitavam, tiravam a cabeça deles e faziam uma pirâmide só de cabeça, tanto de adulto como de crianças. Entende agora por que o profeta estava indignado? Entende agora por que no final desse livro o profeta ainda se debatia, não queria que esta cidade se convertesse ao Senhor? Mas, queridos, ninguém pode se opor aos planos de Deus. Ninguém pode se opor aos planos de Deus. E Deus permite circunstâncias fortíssimas na vida desse profeta. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Diga comigo: a sorte caiu sobre Jonas. Quantos aqui já esteve numa situação e a gente, com esse nosso jeito de apontar, nós falamos assim: eu acho que é o fulano. Quantos já aconteceu isso com você? Eles fizeram um pouquinho diferente. Eles lançaram sorte.
assim como foi com Acã, e a sorte caiu sobre a vida de Jonas. Versículo 8: então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Você consegue visualizar aqui? Queridos, Deus usou uma mula. E Deus, quando Ele quer falar com você, comigo, Ele usa situações. E eu vou te mostrar que as palavras desse marinheiro, desse mestre, desse navio, mexeu com Jonas. Primeira pergunta: declara-nos por causa de quem que nos sobreveio este mal. E ele teve que dizer: foi por causa de mim. E depois a pergunta continua: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Segunda pergunta: que ocupação é a tua? De onde vens? De onde vens? Jonas estava vindo da desobediência. E esta pergunta aqui é feita para nós nos dias de hoje. Esta pergunta ecoa nesse lugar, nesta igreja, nos dias de hoje. De onde vens? Jonas vinha da desobediência. Jonas vinha fugindo da presença do Senhor. Agora eu te faço uma pergunta: e você? De onde vens? Alguns aqui vêm de uma vida de fidelidade. Alguns aqui vêm de uma vida alinhada com a palavra de Deus. Mas talvez muitos aqui vêm de uma vida que não está testemunhando a vida de Jesus. Talvez até parecido com Jonas. E ele continua: qual a tua terra e de que povo és tu? Jonas, qual é a tua terra e de que povo és tu? Parece muito com aquela pergunta assim: você não é crente? De que povo és tu? Quem é o seu Deus? O Deus que fez os céus e a terra. Em outras palavras, eu sou um cristão e sirvo ao Deus vivo. Deus permite circunstâncias ao ponto de nós termos que nos revelarmos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, irmãos? Que coisa tremenda. Diga assim comigo: Deus permite circunstância ao ponto de nós nos revelarmos. De onde tu vens? Você conhece alguém que foi engolido por um peixe? Quem conhece alguém? Não levante a mão. Terceiro, diga assim comigo: nosso Deus é um Deus de misericórdia. Leia comigo Jonas 3, ou melhor, vamos ler 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. A circunstância foi tão forte que Deus então depara um peixe e Jonas foi tragado pelo peixe. Diga assim comigo: na barriga do peixe, todo mundo torna-se um intercessor. Ah, mas nesta situação aqui, a gente ora. É semelhante a alguém que está dentro do avião, como nós estamos vindo de São Paulo, e em Brasília, aquele piloto, estava quase descendo, e veio um forte vento, e ele então resolveu subir novamente. Eu nunca vi as pessoas orando daquele jeito. E eu orava, mas o Davidson,
né? Nós nos tornamos ali pessoas de oração. No ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. Da desobediência para a obediência, do coração duro para um coração quebrantado, de fugindo da presença, mas voltando para a presença, com o coração quebrantado. E muitas vezes Deus permite circunstâncias nas nossas vidas para que nós possamos voltarmos para o centro da sua vontade. Olha só o quebrantamento de Jonas. Jonas orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Que situação! Olha só que ponto Deus permite o profeta ir, para que ele possa voltar para o centro da vontade de Deus. Agora olha o capítulo 3, ou melhor dizendo, 2, versículo 9. Olha só o que diz: mas com voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Estava fugindo do Senhor, estava fugindo dos propósitos do Senhor, mas agora eu vejo aqui um coração grato, um coração agradecido. Alguém que agora chega diante de Deus e diz: mas Senhor, com voz de agradecimento, Senhor, eu te agradeço, e eu quero agora oferecer sacrifício, e o que eu votei, eu vou pagar. Do descumprimento para o cumprimento, e é isto que Deus quer fazer nesses dias. Deus quer nos levar a cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. Capítulo 3, versículo 1: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Você pode dizer comigo: veio a palavra do Senhor pela segunda vez ao profeta Jonas. Diga assim comigo: nosso Deus é um Deus da segunda chance. Aleluia. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Diz a história, né? Os mais antigos, eles dizem assim, que cavalo arriado só passa na porta uma vez. Quem conhece esse dizer, esse ditado popular? Mas eu quero dizer para você: o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da segunda oportunidade. É um Deus que não desiste de você, é um Deus que não desiste de mim, é um Deus que não desiste de nós. Veio a palavra do Senhor a segunda vez na vida de Jonas. E talvez você está aqui nesta noite e você se assemelha a esse profeta. Eu quero dizer para você: hoje o Senhor renova o chamado dele na sua vida. Talvez você fugiu, você correu, talvez por causa de uma circunstância ou outra, você saiu do centro da vontade de Deus. Hoje o Senhor te traz para o centro da vontade dele. E eu finalizo. Jonas ora ao Senhor. Eu fico imaginando Jonas pregando em Nínive. E se olharmos aqui no capítulo 3, versículo 5, Jonas começa a percorrer aquela cidade. E a mensagem de Jonas
Você pode acompanhar comigo, está no versículo 4, a parte B. E dizia: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Diga assim comigo: os ninivitas creram em Deus. As impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Parecia impossível, e parece impossível, ao olharmos numa ótica natural, nos dias de hoje, nós nos deparamos com Nínives, com situações semelhantes a esta cidade. Mas Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus que pode mudar uma história. Deus é Deus que muda a história de uma família. Deus é Deus que quebranta os corações. Deus é Deus que alcança o coração do homem no ponto certo, até gerar o quebrantamento, até produzir o genuíno arrependimento, para que haja salvação. Deus muda. E muitas vezes nós estamos com a visão de que não é possível, mas eu quero dizer, é possível sim. A palavra de Deus tem poder para transformar. É martelo que esmiuça a penha, e se é martelo que esmiuça a penha, é martelo para quebrantar corações. Deus nos chama para pregar em Nínive, e eu vejo aqui um grande avivamento, capítulo 3, um grande avivamento, através da vida de um homem. Deus trouxe um grande avivamento, através da sua vida. Deus pode trazer um grande avivamento. Você crê nisso? Quem crê nisso? Jonas vê uma cidade inteira se convertendo, se rendendo aos pés do Senhor. E quando eu abro lá em Mateus 12, versículo 39, versículo 40, sabe quem honra Jonas? Jesus. Alguns fariseus pedem um sinal, e Jesus diz: nenhum sinal lhe serás dado, senão o de Jonas. Jonas, 3 dias no ventre do peixe. Jesus, 3 dias no seio da terra. 3 aponta para a salvação. A cidade de Nínive foi alcançada, e veio salvação para aquele povo tão mau. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Jesus honra o profeta Jonas. E teríamos tantas coisas aqui para falarmos, mas eu fico hoje com você. Primeiro, você ficando de pé. Primeiro, olhe para mim. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Olhe para mim. Específico.